Diga para ele: Deus quer precisar de você, irmão. Você sabia disso? Dona Vera, Deus quer precisar de você, sabia? Você é preciosa para Deus. Tião, Deus precisa de ti, Sebastião. Você sabia disso? Do jeitinho que você é. Amém? Você é precioso para Ele, Sebastião. Diga para o irmão: você é precioso para Jesus. Diga para o irmão: você é um amor de pessoa. Fale. Você é um amor de pessoa. Olha para ele e diga: como você é maravilhoso. Ele nunca escutou isso. Diga para ela: você é maravilhosa.
Você não é mais opressivo e nem depressiva. Sem essa, irmãos, sem depressão, sem opressão, você é maravilhoso. Reunimos-nos aqui só para louvar o Senhor. Reunimos-nos aqui só para exaltar o Senhor. Quando você proclama isso com o coração, alguma coisa vai acontecendo. Diga: tem algo acontecendo comigo. Amém. Os primeirão, os que estão pela primeira vez, diga: tem algo acontecendo comigo. Amém. Segura-me. Estamos aqui reunidos somente para louvar o Senhor. Diga: graças a Deus por isto. Tomamos a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 3. Irmãos, como a gente tem percebido, muita gente na primeira vez, a gente vai então colocando o primeiro passo, o primeiro anúncio. É uma verdade que aqueles que já fizeram muitos retiros, então vão ter que novamente reouvir aquilo que já ouviram.
Mas tem muita gente da primeira vez, então a gente tem que colocar o primeiro passo. E o livro do Gênesis nos alerta a maneira como que o pecado entrou no mundo. O grande mal hoje, a grande situação hoje, é porque o homem, quase que de uma maneira geral, ele perdeu a consciência do pecado. Para muitas pessoas, o pecado não existe mais. E esta é a grande situação, e é o porquê muitas coisas, é por menos que somos pavorosos e medrosos. Porque o que é nos apresentado, tudo converge para a gente ter medo, para a gente perder a tranquilidade. É uma das razões porque eu me empenhei a estar todos os finais de semanas alertando o nosso povo de que esta é uma situação que também você está vendo, que também você está acompanhando, mas que nem todos estão encontrando um ponto de apoio, nem todos estão encontrando meios para enfrentar a situação, ou seja, para ter coragem e, ao mesmo tempo, fé suficiente para enfrentar a situação. Não tem coisas piores nas nossas vidas do que o medo. O medo é o pior inimigo do homem, porque a partir do momento que nós ficamos com medo, nós deixemos de lutar, nós deixaremos de fazer alguma coisa contra a posição que vem em cima de nossa dignidade, de nossa moral, da nossa sociedade. Quando eu disse que as pessoas perderam a consciência do pecado, eu estou lhe dizendo que grande parte da humanidade não acredita mais numa força do mal. Muitas pessoas, porque foram enganados, é essa a palavra-chave. Muitas pessoas foram enganados. Muitas pessoas foram enganados nas escolas. Muitas pessoas foram enganadas nas igrejas. Muitas pessoas foram enganadas no mundo do comércio, no mundo dos programas, no mundo dos jornais, das notícias, dos acontecimentos. E infelizmente, esta é uma situação que esta geração está enfrentando. E infelizmente, caiu sobre nós esta situação. Seja como for, é a situação. E esta situação precisa fazer com que ela fique mais blanda. Agora, uma coisa eu digo para vocês: quando se perde a consciência do pecado, quando se perde a consciência da existência da paranormalidade, ou seja, de uma força demoníaca, então está tudo estragado, está tudo de água abaixo. Amados, por quê? Porque a tecnologia pode nos dar uma alta sabedoria e uma alta descoberta, mas ela não se responsabiliza para nos mostrar o que não se vê com cultura humana, não se vê com intelectualidade humana e não se vê com estudos. Porque tudo isso está dentro de uma sabedoria humana, e a sabedoria humana é uma coisa muito linda, muito profunda, que sempre desejei ter, mas infelizmente só pude ter 1 ano e 2 meses de escola, só isso. Eu não sei se é porque eu desejava tanto ser um homem culto, estudado, letrado, que eu tive essa infelicidade de poder ter só 1 ano e 2 meses de escola, e que talvez lá no fundo você comece por dizer: será que isso é uma verdade? Por que eu precisaria de isso? Que eu teria que vir trazer aqui? Estou lhes dizendo de uma realidade. Agora, irmãos, foram as práticas,
essa é uma filosofia minha. O mundo é uma escola e os fatos são os professores. Então a sociedade, o mundo, o sofrimento, os acontecimentos me tornaram meu professor. Eu fui sou um homem muito experimentado, um homem que já passei por pedaços amargos da minha vida, e com as minhas razões eu não posso entender como é que estou vivo até os dias de hoje, porque por mim mesmo, por o que já me aconteceu, não era para mim estar vivo, ou era para mim ser um bandido lá atrás das grades, ou era para mim ser um defunto lá dentro do cemitério. Mas nenhuma e outra coisa Deus permitiu. Esta é a razão, esta é a segurança, esta é a certeza que tenho do que falo e faço. Irmãos, e isso eu fui descobrir com quase 25 anos de idade. E não porque não era religioso, eu sempre fui muito religioso. E é um dos grandes dramas da nossa vida, é quando somos muitos religiosos. Há uma diferença entre ser religioso e ser cristão. Há uma alta diferença. Eu só posso ser religioso depois que eu for cristão, mas a coisa está ao contrário. Chega em nós a religião e não chega em nós o cristianismo. E aí o que acontece? A gente tem um conceito daquilo que ouviu, daquilo que leu, mas não tem a certeza porque não experimentou no coração. Esse foi o meu drama. Porque eu tinha 20 cursos de igreja, e eu tinha muita profundidade nas comunidades, e era até mesmo visto como um padre. Muitos até me chamavam de padre, apesar de ser um chefe de família e tudo mais. O meu apelido era padre, frei, padre e tudo mais. Ainda há alguém que me chamam ainda como frei, e eu não sou padre. Bem que eu tanto quis ser um sacerdote, mas também não foi fácil, não deu. Do meu 0 aos meus 25 anos, eu lutei contra tudo e tudo que você possa imaginar, até contra a minha própria vida, e eu nunca poderia imaginar que o que assolava a minha vida eram maldições que se tinham lançado, mas devido à nossa religiosidade, não se acreditavam que um homem que estava na igreja poderia ser atacado por algumas situações, como era no meu caso. E hoje o que a gente percebe é uma história repetitiva. A história que eu contei do meu menino de criação foi bem isso que aconteceu comigo. Se não tenho a certeza da oração, se eu não reunisse, não orasse, eu não iria ter, eu não iria saber qual seria o primeiro passo: levar ao médico. Não se esqueça que 80% da nossa medicina estão enterradas em forças ocultas, ou seja, em espiritismo, em gnose, em mandres, em buscar forças, conhecimentos aonde não se tem. Então qual é a tendência? Logo dar um nome para a situação: oprimido e deprimido. E aí começa o drama, que está sendo o drama da sociedade. E infelizmente, por causa desta situação, a epilepsia, os ataques convulsivos, o regresso, a falta de fé, as desesperanças aumentam assustadoramente. Filhos, analisem comigo, pelo amor de Deus. Então a sociedade fica em uma situação indesejável, insuportável. Para começar, olha em que mundo nós estamos vivendo: o emprego acabando, cortes e mais cortes é o que vai acontecendo no mundo do emprego, aumento de tudo, sem que a gente percebe. Está aumentando o telefone, está aumentando água, está aumentando luz, está aumentando tarifas, está aumentando passagens, e vai aumentando, e vai aumentando. E a gente, como chefe de família, começa a olhar a situação.
é o filho que vem pedir um sapato, é a esposa que precisa de uma roupa, é a dispensa que está acabando o alimento, e de repente embaixo da porta já está o talão da água, da luz, do telefone, do aluguel do condomínio, e o camarada olha e vai ganhar aonde? Ele olha, a empresa dele ameaçada, o que está trabalhando com ele já está de olho para levar ele na lei, e é esta a situação do nosso povo. E o que acontece? O mundo interior do homem, o mundo interior da mulher fica agredido por o quê? Por um medo de perder emprego, medo de não pagar a conta, medo de não pagar aluguel, medo daqui, medo dali. O medo gera medo, e é este medo que gera depressão, é este medo que gera opressão. E aí, buscar forças aonde? Buscar forças aonde? Você vem para a igreja, o que acontece? É a Santa Missa, é uma coisa lindíssima, mas é só a Santa Missa. E a missa o que é? Segundo a palavra de Deus, é a liturgia. O que significa liturgia, gente? Liturgia significa festa do povo de Deus. Liturgia é isso, festa do povo de Deus. Infelizmente, em muitas comunidades já estão perdendo a ideologia desta festa do povo de Deus. Então tentam substituir as santas missas com celebrações, para ficar ainda mais pobre, não desmerecendo a celebração, só que a celebração está num grau mais baixo. É de Deus, é coisa de igreja, é um movimento, nada contra, óbvio, perfeito, mas está numa escala mais baixa. Então, se nós nos organizamos para fazer este movimento, aquela liderança, aquele outro movimento, acaba intoxicando a igreja de movimento, acaba intoxicando de planos, acaba intoxicando o povo de tanto precisa isso, precisa aquilo, precisa aquele outro. Mas como realizar o que precisa? É como quando o filho diz: pai, eu preciso de um carro, e o pai olha para o bolso e diz: eu também estou vendo que você precisa do carro, só que o pai não tem dinheiro. Mas pai, tem um carro baratinho, está vendendo, o carro está barato, é bom, é do ano, mas eu não tenho dinheiro. É essa a situação da nossa sociedade, é só entender. Irmãos, isso não é para malhar, não, é para juntos analisarmos a situação. E essa situação chegou por quê? Porque a sociedade perdeu a consciência do pecado. A sociedade perdeu a consciência que existe uma força por detrás de tudo isso, deitando e rolando dentro das nossas consciências. E aí o que acontece? A pessoa fica oprimida, a pessoa fica deprimida. Aonde vai repercutir? Na família. A família em crise, o que vai sobrar? Eu vou repetir: a família em crise, o que vai sobrar? O filho chega, o papai está oprimido, nervoso e tenso. A mamãe chega, é os filhos que estão ali respondendo, tenso, nervoso. É um filho chorando para um canto, é outro reclamando daqui, é outro reclamando dali. Ao que vai acontecer? Então, para desafogar a situação, saltamos à frente da televisão. Amém? Vou distrair um pouco vendo os programas. Ele abre a tela da televisão, o que está vindo de lá para cá? É o navio que afundou, é o pai que matou o filho, é a esposa que vendeu o neném, é a falcatrua dos empresários, é não sei o que, CPI da corrupção da CPI, e etc, etc, etc. E a gente, sem perceber, está se enchendo de lodo. Depois termina aqueles jornais com todos aqueles noticião que sai sangue, é gente morta em televisão, estrupada e tudo mais. É só entender uma coisa. Vocês viram uma passagem daquele rapaz escriturário que passou na TV, que enfiou lá um pau na garganta, no ânus de uma criança, estrupou, fez aquele estardalhaço com aquela criança. É só ser inteligente, e não precisa ser muito inteligente. Eu só com uma linha de escola entendi muito cedo quem é que criou tudo aquilo aí. Para
para pensar um pouco. Gente, vamos ver o outro lado da moeda. Não vamos engolindo. A religião, a catequese, o evangelho tem que mostrar o outro lado da moeda. Veja que situação. Questione. Por favor, ponha sua mente em raciocínio. Mas até isso está difícil, porque o mundo está deturpando a cabeça do homem. A cabeça do ser humano dá um rolo. E logo eu vou explicar por que chegou a tudo isso. É normal isso acontecer? Eu estou perguntando, é normal? Isso é normal? Uma pessoa pegar uma criança de 6, 7, 12 anos, sei lá, e fazer tudo o que ele fez com aquela criança? É uma pergunta, é normal? O que vocês acham? É normal? Eu vou fazer outra pergunta. É normal pôr fogo no índio lá? É normal? Queridos, o que é que faz essas coisas? É normal para a sociedade? Então o que é preciso? Fazem aqueles estardalhaços tremendo e aí vai cadeia. Pegar esses 3 jovens e meter na cadeia, torturar eles, bater neles, pôr, como diz a linguagem lá da polícia, no pau de arara, fazer o afogamento, jogar ele dentro da cela, que dá todos os códigos deles lá que eu entendo muito pouco. Vai resolver? Vai trazer o índio de volta? Vai resolver o problema dos 3 jovens? Ou vão fazer ele 3 bandidos pior? Agora vamos analisar a mãe desses jovens. Vamos analisar os pais deles, os irmãos. Imagine um pouquinho você dentro dessa situação. E vamos imaginar um pouquinho a mulher daquele índio, que eu nem sei o nome, eu vi por cima a reportagem. Vamos analisar os filhos, se é que ele tem, irmãos ou parentes deles. Vamos ver aí quanta gente foi desgraçada dentro de 2 minutinhos apenas. E vamos então achar que isso tudo é normal? Vamos aumentar os estudos. Quem eram os rapazes? Não eram todos universitários. É só ser inteligente, Deus do céu. Se fosse ali uns boinhas frias, sem cultura, sem estudo, tudo muito bem, é uma molecadinha da vida, mas não eram ao que chegou. Não eram universitários, não era gente de média classe para cima. E eu agora só faço uma pergunta a quem me ouve por esta fita e a quem me ouve aqui de viva voz. Será que isso não está explicando que existe no planeta Terra uma tentação demoníaca que está fazendo esse estardalhaço todo? E o que é que a lei de Deus diz? Para prender, para matar, para estrupar, pichar, lixar, fazer o que? Executar. É a solução decretar a pena de morte? Não é, não é. Então o que é preciso? É preciso que a nossa sociedade conheça Jesus Cristo. É preciso que a nossa sociedade tenha consciência que isso aconteceu porque houve uma força do diabo para fazer isto. Quem agiu naquelas criaturas foi Satanás, mas a sociedade não tem isto. E até pegam cursos na igreja que o diabo não existe, que isso daí é uma lenda, é uma história. Até tem quem dizem por televisão, por jornais, em livros. São milhões de livros mentirosos lançados na face da terra, falando de que o demônio não existe, que o verdadeiro demônio somos nós mesmos, que céu não existe, o céu é aqui,
que inferno não existe, o inferno é aqui. Eu posso ser Deus e posso ser o diabo, depende da minha cultura. É essa linguagem que eles ensinam nas escolas. Então o jovem, o adolescente não tem raízes, catequese da família, porque também a família não teve da família, e esta é uma situação que vem vindo e está acelerando, e está crescendo o bandidismo, está crescendo o divórcio, está crescendo a destruição, e não tem quem chega e bota o dedinho e diz: para lá. Isso está assim porque falta Deus. Os nossos padres não pregam mais isto no altar, os nossos pregadores não anunciam mais isto, e aí diz a Bíblia: o povo se perde por falta de conhecimento. E é essa a situação. Agora, vocês que estão me ouvindo e que estão com a Bíblia na mão, vocês entram nessa se quiser. É preciso o quê? É preciso pôr justamente basta nessa situação. É preciso tirar nossa família dessa ideologia. É preciso tirar uma história, por exemplo, a tatuagem. Isso são marcas satânicas no corpo do povo, mas para os intelectos isso é cultura. Isso é cultura. Quando você abre um estabelecimento, qual é a primeira coisa? 3. A Júlia é a primeira. Você tem que patrocinar o teu estabelecimento. Segundo, você tem que ter a mercadoria para você vender. Terceiro, você tem que ter o preço. É isso que o diabo está fazendo no planeta Terra, se estabelecendo por aqui e criando situações e fazendo os filhos de Deus de funcionário dele. Olha para o irmão e diga: você também é um funcionário dele? Com essas ideias malucas e curtas? Fala para o irmão, põe o dedo no nariz do irmão e diz: você também é funcionário dele? Sendo marcado com a característica dele? Não, povo de Deus. Que história é essa de ficar marcando todo o seu corpo, fazendo rios de tatuagens, caracterizando os dragões, os infernos, patrocinando ele nas camisetas? Então nós estamos aqui com outro partido, com o de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu de Nossa Senhora. Então, ao invés de você pôr uma camiseta do diabo no teu corpo, põe uma camiseta de Nossa Senhora no teu corpo. Amém? Põe uma camiseta de Jesus Cristo. Você não é filho da perdição, você não é filho da iniquidade, você não é. Jesus Cristo, quando entregou o Espírito ao Pai, escutem isto, quando ele entregou o Espírito ao Pai, o que aconteceu? O véu do santuário rasgou-se pelo meio. Isso significa que os mortos voltaram a viver e foi decretado liberdade e domínio próprio. A morte de Cristo me deu a liberdade, e esta liberdade é para ter nele, por ele, com ele. E aí acaba-se a escravidão. Por quê? Porque o Senhor tomou nossa defesa, morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. E aonde fica todo esse grito de liberdade? Aonde estamos nós enfiando nossas vidas? Dentro dos ridículos costumes que a moda, que todo o ibope por aí afora dão? Não, filhos. Tem que organizar um povo para Deus, e tem que pôr um blackout nessa situação. Isto só vai acontecer quando você meter a mão no arado, quando você fazer as coisas acontecer. E não vá nesta onda, por amor de Deus. Isso é a época, é o tempo. Sempre teve isto, sempre existiu. Você quer uma coisa mais ridícula do que essas modas que vêm de França, Canadá e Estados Unidos, de um país totalmente pagão e idólatra? E quando as modas lá deles já caíram de moda, eles põem tudo dentro de um
latão de lixo e joga no Brasil. E os bobocas brasileiros ficam catando o lixo dos Estados Unidos. Você precisa ter a cultura do Evangelho. Você precisa acreditar no Deus salvífico. Você precisa acreditar em um Deus que morreu, mas que ressuscitou e que está vivo, e nem a morte. Mas o que eles fazem desse Deus? Eles condicionam, engavetam e jogam por terra, porque esse Jesus Cristo exige a humildade, a unidade, o perdão e, acima de tudo, a submissão. E ao contrário de Jesus Cristo, exige o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, o destaque, os aplausos. Então, para você estar de acordo com o mundo, você precisa sujeitar toda essa falcatrua do diabo. E quantas mães hoje choram lágrimas de sangue a perda do filho, pelas injustiças que é acontecido. E por que isso acontece? Porque está faltando oração. Está faltando oração. Gente, quem não reza vira bicho. Diga isso. Fala mais forte. Quem não reza vira bicho. Você vê os animais se agredirem animais? Não. Pelo contrário, eles andam até em bandos. Eles respeitam a própria natureza. O homem está pior do que o animal. Pior. Você já viu um macaco ensinando o filhinho dele a fumar? Você já viu? Mas os homens estão fazendo isso até com a própria natureza. Amém? E isso é pecado, povo de Deus. Você já viu uma criação abortar o filhinho dela? Não. Você vê quando uma vaca ganha um bezerrinho? Você vê o que ela faz? Ela toma conta do território do filho dela. Você vai lá para aproximar, ela vem de cabeçada, ela investe, ela faz tudo, ela dá a vida dela para defender o filhinho dela. Ela que é uma vaca, está defendendo o filho. Nós que somos cristãos, estamos dando nossos filhos para se tornar os piores desse mundo. Diga para o irmão, se escutou? E o que é preciso fazer? Dizer para esses demônios da cultura estragada que esse filho é meu e que ele tinha a mão dele. Gente, meus filhos, o diabo não põe a mão não. Por quê? Porque nosso joelho vai no chão. E lá nós vamos pedir a Deus: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha casa e a minha família. Nas suas mãos eu entrego os meus procedimentos hoje. E ai do pai, ai da mãe que assim não fizerdes. Você vai deixar entrar, tomar, levar, drogar, pichar, estragar, matar, e você vai restar o que? As lágrimas e as dores, e vai começar a dizer: fazer o quê? Fazer o que tem que ser feito. Como? O que vocês estão fazendo hoje? E isso que está fazendo hoje, independente se de João ou não João aqui, mas não pode parar, quer queira, quer não queira. Paulo nos prega oportunamente: insista, e vão, e anuncia. E disse Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de nós se não formos homens para levar a boa nova da redenção. Então tem que ser feito alguma coisa, e é vocês que têm que fazer. Amém? E isto somos nós. E Deus não quer gente mole no caminho dele. Deus não quer gente com meias medidas no caminho dele. É por isso que você está aqui, porque você não é mole. Diga para o irmão: você não é mole. Vocês enfrentar isso daqui, tem que ser gente de sangue, tem que ser gente decidida. Atenção! Quem é mole não vem. Aqui precisaria estar as autoridades. Aqui precisaria estar os governadores. Aqui precisaria estar os policiais, os delegados, os advogados, para não receber mais ofertas, para soltar
o bandido e pressionar o inocente. Está lá em Isaías: ai de vós, que liberta o bandido. É o que já fizeram. Liberta Barabás e condena Jesus. É uma história que se repete. Mas tudo isso é falta de uma cultura religiosa. Vão buscar conhecimento nos mangas, vão buscar conhecimento nas pirâmides. Que tristeza para Nossa Senhora, que tristeza para o coração de Deus, quando rejeita. A Bíblia diz: a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou pedra de ângulo. Que pedra é esta? É Jesus, o Filho de Deus, que mataram esmagando numa cruz, que taxaram de demônio, de Beelzebul, que disseram que de Jerusalém nada prestaria. Se há alguma coisa que presta de Jerusalém, e acabaram engolindo seco, porque de Jerusalém saiu o que presta, saiu o Filho de Deus, e é o que estão voltando a fazer com o Filho de Deus, dizendo que ele é um homem qualquer, que não depende de Jesus Cristo, depende da sua mente, depende da sua cultura, depende do seu conhecimento. Então tudo que traz cultura, mesmo que isso seja ritual satânico, vamos respeitar os diabos, porque é cultura. Isso é pecado, gente. E qualquer um de nós, como batizados, deveria ter a honra e a coragem de testemunhar, protestando essa cultura depravada, esses rituais. Precisa fazer isso. E como é que você faz isto? Dando testemunho de cristão, mesmo diante das mais altas provações. Dando testemunhos de cristão. Mas testemunho é testemunhos. Não é simplesmente dizer que é cristão. Numa hora bem como essa, por exemplo, da situação que nós começamos a enfrentar de ontem para cá, só vai depender de nós. Cruzar os braços e dizer: tudo bem, vamos respeitar. Ou hoje, para mim é diferente. Sinceramente, vão me tirar mais um compromisso das minhas costas, e eu ficaria bem tranquilo, porque seria um lugar a menos, que seria um compromisso para mim. Vocês estão pensando que o que eu faço é brincadeira? Vocês estão achando que isso são mole? Tem mais de 1000 pessoas aqui dentro. São 1000 almas que vão ficar 30 horas em me ouvindo. Você imaginou a minha responsabilidade perante Deus? Vocês já imaginaram perante o trono do céu o que é que eu tenho que apresentar? E se é verdade que eu estou atrapalhando, confundindo, como não será eu diante do reino dos céus? Irmãos, mas tenho plena consciência e alta convicção daquilo que prego e daquilo que faço. Porém, sou submisso também, e preciso estar debaixo daqueles que são os que orientam. Se quiserem me tirar ou me dar esse presente, graças a Deus, eu estaria livre de me comprometer em trazer o Evangelho para vocês, e de consciência tranquila, porque não me omiti, só me expulsaram. E Jesus Cristo disse que quando te perseguirem numa cidade, fuja para outra. E ele falou: pode ficar tranquilo que você não vai percorrer toda a cidade, e eu volto a buscar vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas uma coisa que talvez vocês não sabiam, ficam sabendo agora. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Grife essa palavra:
Você tem muito mais estudo do que ele e você pode saber o que é isto. E é isto, gente. A serpente, segundo o Apocalipse, é o demônio. É a primitiva. O primeiro, segundo a carta de João, é o antes. É o que viria primeiro. Então, o que está acontecendo no planeta Terra é uma astúcia do anticristo, do filho da iniquidade, daquele que levantou contra tudo e levantou contra todo. Ele é o único adversário meu e vosso, é o único adversário de Jesus Cristo. Ele levantou contra você, levantou contra mim, levantou contra a igreja, dentro de uma técnica muito sofisticada, dentro de um mundo muito planejadinho. Ele trabalha também a cabeça da organização religiosa, que somos nós. Porque nós temos uma organização. Então é uma alta verdade, porque assim já aconteceu no passado. Quem foi que matou Jesus Cristo? Não foi uma organização que se diziam ter toda a lei na mão? E quem foi que recebeu para mentir que ele não tinha ressuscitado? Não foi uma outra organização? E é o que vai acontecer novamente, pela astúcia de Satanás. Irmãos, depois pegue-me aquele livro Batalha Espiritual, bem correndinho lá para mim. Se alguém está atrás, me traga, que eu vou deixar para vocês uma frase do que o Papa disse. Se você tiver aí, me passe aqui, por favor. Eu estou até lendo esse livro. A frase do Papa, o que o Papa disse. Queridos irmãos, esse livro vocês devem encontrar na banca. É de um padre, é um sacerdote, Padre Alberto Luiz Gambarini. Ele começa dizendo uma coisa que o próprio Papa disse: se nós somos da igreja, nós temos também que respeitar o Papa. E o que ele diz aqui? Diz o seguinte: o Papa Paulo II, que representam a posição oficial da igreja, diz: o mal não é somente uma eficiência, mas não é somente uma deficiência, ou melhor, mas uma eficiência, um ser vivo. E daí? Espiritual, pervertido e pervertedor. Uma terrível realidade. É voz do Papa. Peguem o Catecismo Católico para ver o que eles dizem. Irmãos, nós estamos falando o que fala a igreja, nós estamos falando o que o Papa fala. É uma verdade que nem todos falam, porque é muito melhor engavetar as verdades no documento do Papa do que pôr para a nossa sociedade entender. E é o que diz mais tarde aqui nesse mesmo livro, quando o próprio Padre Alberto, ele fala sobre esta nova era disfarçada de cristianismo dentro da própria igreja, que é o mal, que é um perigo para a nossa sociedade. Irmãos, se isso tudo for papo furado, então como é que se entende mais o quê? E a Bíblia que diz que a serpente é mais astuto. Então é esta serpente, é este
e espírito. A gente não precisa entender aí um ser de chifre e de rabo, porque isso existe, mas trancado no inferno, porque isso é um corpo. E este corpo ainda não manifestou na terra, porque alguém a detém. Mas a tecnologia do diabo é subir à superfície da terra, corpo e alma dele, para se apresentar tal como ele é. E ele só está esperando a oportunidade dos cristãos. Ele já não fez isso, porque ele ainda teme o santuário, a Eucaristia. Ele sabe que onde tem um homem comungando Cristo, ele não pode manifestar como ele é. Então o que ele faz? Ele manifesta ocultamente. E a nossa sociedade, que estuda tantos, acabam sendo burros. Pior dos burros, porque negam esta verdade do livro da lei e chegam a dizer: não existe. Falsificam a palavra de Deus, dizendo que demônio é uma enfermidade. Era uma linguagem do povo primitivo, que se tivesse uma ferida na perna, dizia: tem um demônio na perna. E para desmascarar esta falsa ideologia, quando aquele senhor chegou e disse: Senhor, venha curar meu filho, eu já pedi para os teus discípulos, eles rezaram a noite inteira e não conseguiram, e o meu filho tem um problema, Senhor, uma hora cai no fogo, outra hora se agride e quer se estraçalhar, e eu sei que tudo tu podes curar o meu filho. Naquele momento o Senhor Jesus intimou o Espírito. O que atacava aquele menino era o Espírito. De igual forma, aquela mulher curvada, que há 13 anos vivia curvada, e o Senhor tocou e ela se endireitou e disse: esta também é filha de Abraão, e não convém que o demônio esmague ela mais. Então libertou a mulher. Esse povo é cego. O que Paulo diz? Paulo não fala que não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas é contra a força espiritual do mal que está espalhado no ar. O que é força espiritual do mal? É feridinha na perna? É epilepsia? É opressão, depressão? Nada disso. Isso são os nomes que se dão porque não acredita na realidade. Agora, podia até dizer: João, você é um louco. E o que me aconteceu? E o que me aconteceu? E o que me aconteceu? Quem é, meu Deus, que pode se explicar? Eu fui atrás de psicólogo, de analista, de neurologista, de psiquiatra, de benzedor, de curandeiro, de espiritismo, de saravá, do diabo para este mundo. Cada coisa que eu ia buscar era um problema a mais que eu recebia. E que então, se não era demônio, se não era uma força do mal na minha vida, por que então não me curaram com remédio, com benzimento, com simpatias? Por que não me curaram? Por quê? Porque tive que sofrer 25 anos. E não é que eu sofria porque eu queria. O papai gastou quase um sítio conosco. Dinheiro exorbitante na mão de médico, de curador, de benzedor, de benzedeira, de magia, de simpatia, dos cavalos que ficam para este mundo. E cada 2 dias estava eu desmaiando e quebrando tudo dentro de casa. E não acreditavam que era uma força do mal. Mas Deus enviou na minha vida um homem que não chegou dizendo: você tem um problema. O homem chegou e me disse: o expulso de ti esse demônio que está te assolando. Espírito do diabo, solta esse menino. Foi a maior loucura que o padre falou dentro da paróquia. O João estava lá dentro dando catecismo, dando catequese, celebrando o culto e encapetado. Amém? Amém? Escute isso, filho. Mas o João será ministro da Eucaristia. Eu era, mas antes de ser ministro já tinha um espírito dentro de mim. E o espírito de maldição. E infelizmente a bendita teoria nunca chegou ao conhecimento.
mas eu não estou aqui menosprezando a minha igreja, porque foi por ela que eu recebi a graça. Eu não precisei buscar em outra igreja. Então dentro dessa igreja tem a verdade de Jesus Cristo. Essa é a verdade que eu estou lhe dizendo, e eu não preciso buscar em outro lugar. Foi porque eu não sabia, mas quando Deus enviou alguém dentro da minha igreja, eu disse: agora chega, eu vou sair pelo mundo e eu vou falar isso com o povo, que era assim que eu quero jeito. Vamos lá. É loucura? É loucura. É loucura o que eu estou pregando, é mais do que loucura. Olha comigo a carta de Paulo aos Coríntios, e você vai ver. 1 Coríntios, capítulo 2. Irmãos, é horrível. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 2, versículo 8, o versículo, vamos pegar o versículo 6, vai dar mais certo o negócio. Entretanto, já estão no texto, página 1467. Olha lá. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é o quê? Uma sabedoria. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem as dos grandes deste mundo, que são aos olhos daquela desqualificados. O que é loucura para os homens é o quê? Fale forte. O que é loucura para os homens é o quê? Fale forte. Loucura para os homens é o quê? Sabedoria de Deus. O que é loucura para os homens é o quê? Sabedoria de Deus. Fale mais forte. É o quê? Sabedoria de Deus. Versículo 8. Leiam bem forte, por favor. É uma pena que nosso povo católico não tem treino de Bíblia. Tem gente que ainda não achou o texto. Página 1467. Não sei se é porque eu estou tão rápido que eu penso que vocês é igual. 1467 é a página. Estamos no capítulo 2, mas infelizmente, gente, a nossa igreja está tão pobre que tem pessoas que não sabem ainda o que é capítulo e o que é versículo da Bíblia. Amém? Se você quiser ser bem sincero, para toda a lei de globo aqui, levante a mão aqueles que ainda não sabem o que é capítulo e versículo. Ali tem 2, 3, 4, 5. Agora imagine o tanto que aqui da catequese que ainda não sabe disso. Não fique envergonhado. Você não deveria saber se conquistar. Você teve boa vontade, se colocou na igreja para ajudar a igreja, mas você não sabe. Eu não estou discriminando. Foi a minha experiência, a minha história. Então o versículo 8 diz o quê? Sabedoria, olha bem, sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Diga amém? Amém. Amados, e o versículo 9 diz: é como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens de Deus, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. O que a gente está pregando é uma sabedoria de Deus. Amados, voltando para o livro do Gênesis, vamos então rapidamente analisar algum aspecto fundamental da palavra de Deus. Estamos lá no livro do Gênesis, aonde diz da serpente, o mais astuto animal e fera do campo. O nosso adversário, ele precisava de uma negociação na terra para ganhar um direito. Você sabe que ninguém pode construir em cima de propriedade alheia, e se o fizer, estaria invadindo. Isso poderia tirar muito cedo a sua tranquilidade, de construir o que é dos outros. Então, para a gente construir, o que é preciso? Que haja um contrato bem feito e alguma coisa prova-me que eu estou construindo em cima do que é minha propriedade. O
diabo até então não tinha propriedade nenhuma aqui na terra. Se ele não conquistasse, mas para conquistar propriedade na terra, ele precisava de uma conversação e trazer à terra uma proposta, e uma proposta que fosse totalmente proposta oposta à já existente, ou seja, a proposta de Deus. Mas para esta proposta, ele precisaria de fazer uma falcatrua, um engano. E para efetuar esse engano, ele usou de uma astúcia. Por isso a Bíblia diz que ele é astuto. E como é que ele conseguiu fazer sua astúcia na face da terra? Claro, aproveitar da capacidade do ser humano, porque o diabo reconhece Deus como Deus e sabe do poder e da autonomia de Deus. Então aonde ele foi mexer? No raciocínio. Ele foi mexer na mente, porque uma vez ele pegando a mente é o que governa o resto do corpo todinho. É ela que joga a mensagem, se é que eu entendo alguma coisa, para o resto do corpo. Então nada melhor do que negociar a mente. Eu peguei a mente da pessoa, o resto é resto. Eu seduzi a pessoa, o resto é resto. Por quê? Porque a mente, uma vez desequilibrada ou convicta, seja para o bem ou para o mal, ela tem domínio do resto do corpo. E é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, meus ouvintes, que a astúcia do diabo é trabalhar a mente. Esta é uma das razões porque se fala muito em estudo e informática, porque explora tudo da mente do homem e reduz a mente do homem a computadores e a informáticas. Então isso tira toda e qualquer característica de pensamento. Tudo que o homem vai fazer, então vai para o computador. De repente vão querer também morrer por computador, confessar por computador. Já soltou esse papo, vocês viram nos Estados Unidos? Confessar por computador. Olha onde chega. Tudo por computador. Então o que faz? As crianças na barriga da mãe já têm computador na cabeça. É ou não é assim? É ou não é assim? A criança já nasce e está vendo número e botão na frente dele. Você vê como as crianças têm uma facilidade de mexer com o micro-ondas, com a maquininha, e etc. E para agilizar as crianças, que inventaram tudo quanto é coisa que centralize a cabeça da criança na máquina. Porque uma vez que a humanidade estiver centralizada na máquina, então para eles é tudo o que eles veem, é tudo o que eles manipulam, é tudo o que eles digitam. Como não pode manipular Deus, como não pode digitar Deus, como não pode descobrir Deus dessa forma, então Deus é um ser secundário. Primazia é o desenvolvimento. Então cultura, inteligência, estudo e tudo mais. E quanto mais estudam, mais longe de Deus fica. Digam isso. Quanto mais estudam, mais longe de Deus fica. Em nenhum momento ridicularizando os ensinos. Não é porque eu não tenho que eu estou discriminando. Entendam-me bem. Deveríamos estudar, mas deveríamos respeitar também esta força divina que morreu em uma cruz para nos salvar. E não fazer com esta força divina o que andam fazendo, que é um incapacitado, que não precisa buscar a Ele, que é só buscar na força de sua mente. Você também é Deus, depende de você concentrar a tua mente em Deus. Então você não precisa de outros, você não precisa de outras, você só precisa da tua inteligência. É o que o diabo fez. O que ele fez com Eva? Fechou a cabeça da Eva para ver e para ouvir o que ele tinha
tinha de dizer. E Eva cedeu. Então ele o que fez? Conseguiu um terreno na pessoa de Eva. E para que se concretizasse todo esse terreno, o que faz? Aquilo que não podia fazer. Como é que está a sociedade hoje? Fazendo o que não pode fazer. E o que não pode fazer, fazem com ênfase e com todo carinho. E o que pode fazer, desprezem quando fazem morrendo. Amém? Amém. Olha o amém que vocês me deram. Amém. Amém? Amém. Queridos, é ou não é uma situação? É. Mas agora o que vamos fazer? Jogar todos os computadores fora? Não estou dizendo isso. Que mão de obra tremenda. Só que entender que por detrás daquele computador teve uma cabeça que pensou. E por detrás daquela cabeça que pensou, houve um Deus que capacitou. Então que saibamos reconhecer o poder de Deus na tecnologia. E não fazer o poder do homem na tecnologia e fazer do homem uma máquina. Desenvolva o país, mas não explode o irmão. Cresçam os meios de comunicação, mas não utilizem deles para ensinar o povo a roubar, transar, destruir, como andam fazendo por aí fora. É aí que está o pecado, aí que está o erro. E infelizmente, isso vem por imagem, por som, por visibilidade, de graça, dentro da tua sala, da tua casa, todos os dias. E com isso, nós não percebemos, mas nossa família vai inteirando nessa astúcia do mal. E vai concordando. Por que é que tem muitos rapazinhos com um brinquinho na orelha? Por quê? Se sujeitou a dar a sua orelha para enfiar lá uma agulha e furar. Porque ele viu lá na tela da televisão. E quem é que estava na tela da televisão? O artista que tem uma fama e um sucesso tremendo. E você, trouxa, foi fazer o mesmo que você viu lá. O que está por detrás daquele artista? Uma cultura demoníaca. Porque seu corpo é templo de Deus. Ninguém pode edificar outros senão aquele que já é existente, Jesus Cristo. E Jesus Cristo não escreveu na sua palavra que era para pôr brinco na orelha. Pelo contrário, ele diz na sua palavra: tire as suas correntes e os seus brincos, desfaça desta idolatria e verás o que eu posso fazer para você. Como é que você pode ter bênção se você está alienado com o mundo? Como? Mas isso também é uma astúcia de Satanás. É uma astúcia de Satanás jogar você contra você mesmo. E para isto você tem que ter tudo aquilo que te destaque diante da sociedade. E fazer do teu corpo um estardalhaço tremendo. Entrar com tua vida e tua alma nas danceterias. Entrar com a tua vida e com tua alma na cerveja, nas rodas de amigos. Da onde partiu as drogas? Olha a tecnologia do diabo. Partiu do cigarro e do fumo. E porque hoje você vê na televisão, friamente, normalmente, eu já matei 2, matei 3, mas como é que você se sente matando as pessoas? Ah, tudo bem, é normal. A droga é uma propriedade do diabo, diga isso. Que infelizmente a tua família talvez já está sendo vítima. O que a droga faz? Sobe na mente. Ela tira a razão, mas ela deixa a razão. Ou melhor, ela tira a razão, mas deixa a personalidade. A pessoa sabe que ele está morrendo, mas ele não tem mais consciência. Quer dizer, ele não consegue mais saber. A palavra já diz droga. O que é droga? Tudo aquilo que destrói. E quem é que destrói? Quem que destrói? É o demônio. Então agora ficam gritando: mata,
aumenta o policiamento para impedir as drogas. De repente você vê os chefes, os advogados, algum juiz, o policiamento vendendo droga também. Amém? Aleluia. Eles fazem toda a falcatrua deles, depois vão para a televisão e dizem: eu vou tomar peito e eu vou fazer. A coisa é tão droga, a droga é tão droga, que as pessoas se queimam e não sentem. Quer dizer, é preciso fazer com teu filho, com a tua esposa, com teu marido, o que fizeram com Jesus Cristo. Eles têm que vingar em você o que eles não puderam fazer em Jesus. A maior ira do demônio não foi de ver Jesus Cristo na cruz. Foi muito pouco aquilo para o diabo. A maldade dele é tão grande, é tão grande, é tão grande. Olha, não tinha mais lugar aonde esmagar Jesus Cristo, não tinha. Mas eles mataram. Para vocês terem uma ideia, a ira do demônio, Jesus tinha sede, e quando ele pediu água, eles deram fel. Quer dizer, o diabo não podia dar água, ele não tem água para dar. O que ele tem para dar? Amargura. Então o diabo foi certo, ele deu o que deu. Diga isso, eu não sabia. O que eu estou pregando é sabedoria de Deus, filho. É sabedoria de Deus, que dificilmente você encontra quem tem coragem de dizer o que eu estou dizendo. É verdade. Então o melhor modo é cortar esse homem, porque ele faz confusão, não mexe na posição. E infelizmente tem muitos dentro da igreja dando fel para o povo. O povo não quer fel, o povo quer água. Dê água para esse povo e não dê fel para o povo. Dê água para eles beberem, dê vida para essa sociedade. E é o que nós precisamos de água viva. Diga isso: eu preciso de água viva, Senhor. Eu preciso de água viva, Senhor. O céu tu já bebeu por mim. O céu tu já bebeu por mim. Queridos, é essa a ira do inimigo, é este o ódio de Satanás, porque tudo isso fizeram e ele não reclamou, ele não elevou a voz, ele não reclamou. Ele fez por mim, ele fez por você, ele fez por nós. O Senhor fez isso por nós. E quando tiraram da cruz, que jogaram naquele sepulcro e que colocaram monstruosas pedras, então o mundo, vocês se lembram? Quando eu digo se lembram, eu estou dizendo vocês já leram. O mundo, queridos filhos, o mundo ficou trevas, escureceu tudo, e virou uma treva só. Você já parou para imaginar o que vai ser deste planeta Terra quando Jesus Cristo tirar sua igreja daqui? Você já imaginou? Você nunca leu na palavra de Deus que o sol vai escurecer, que a lua não vai dar claridade e que os astros dos céus vão ser abalados? Você nunca leu que os homens vão se definhar de medo? Você já imaginou o que será disso aqui sem Jesus, sem Nossa Senhora, sem igreja? Você já imaginaram? Você já parou para imaginar? Paulo diz: pregue com ameaça. Eu não estou lhe ameaçando ninguém, não estou atemorizando ninguém, eu estou alertando, só alertando. Gente, não é brincadeira o que poderá acontecer. Mas é isso que ele quer: seduzir você para você dar um campo para ele agir na tua vida e na vida da tua família. Para isso faz o quê? Reina a sua mente, reina a sua personalidade, para afastar você da comunidade, ou para fazer uma comunidade sofisticada, uma comunidade teórica, e falar abertamente de uma comunidade de base. Mas aonde está esta base? Aonde está essa base? Irmãos, é preciso que a base parta da experiência de Deus. Não vamos
ser covardes, não vamos ser omissos, porque também nós não nascemos ontem, e nós estamos vendo que o que está mudando o relacionamento nosso com Deus é justo isto que estamos vendo, pregações do ardor missionário que veio pela renovação, e muitos têm resistência da renovação, muitos renunciam à renovação, e o que é pior, tem muitos na renovação, e se aqui tiver espião, vai levar para o teu sucessor. Tem muitos espiões que estão com o nome de renovação, mas que de renovação não tem nada, é falso. E o que a gente precisa não é uma renovação carismática. O que nós precisamos é renovar a face da terra. Não adianta dizer que eu sou da renovação carismática se também não faço nada, se também não trago atos, se não trago de volta para a igreja os que dela afastaram, se eu não contribuo com o meu dízimo, se eu não venho nas liturgias, se eu não me coloque à disposição da igreja. Para que serve a renovação? Para erguer o braço e dar aleluia dentro da igreja somente? Não, deixa isso com o protestante estão fazendo de sobra, deixa isso para Edir Macedo. Nós não precisamos de levantar braço para falar bonitinho, nós precisamos levantar a cabeça e enxergar o que anda acontecendo pela face da terra, e isto é nosso dever de batizado na igreja de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? É isso que precisamos, de vida renovada, de vida renovada, de vida renovada. Não interessa se essa renovação vem para o concílio, vem por encontro de casal, não interessa se a renovação venha pelo SC, pelo MFC, pelo Vicentino, pela Legião de Maria, não interessa. Ou até mesmo se venha por renovação carismática, não interessa. O que interessa é que se renove a face da terra e bote na consciência dos ouvintes que a força do diabo está lançada sobre a terra. É um pervertido, como diz o Papa, é um mal desnecessário que está invadindo, como diz a linguagem bem do Papa nesse livro. O que ele diz claramente, eu vou ver se eu acho aqui para vocês, é o que ele diz: o mal não é somente uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo, espiritual, pervertido e pervertedor, uma terrível realidade, misteriosa e pavorosa. Se alguém falar contra o Papa, já provou que é anti-igreja, e aí nós vamos ficar reduzindo em alguns que desobedecem à lei da igreja de Jesus Cristo e cria as suas próprias leis? Não! Nós vamos lutar contra isso, mesmo que vamos para a cadeia. Fiquemos com o Papa, fiquemos com o Papa, fiquemos com a igreja. Mas a igreja para mim é um santo para o Papa. Se ele está decretando isso, é porque ele está vendo o perigo e a ameaça que estamos sofrendo. Que católicos somos nós que engolimos o que o Papa disse. E isso a nossa sociedade tem que ter consciência, porque isso não chega na mão dos leigos. Travesse o Vaticano II para vocês verem o que o Papa diz ali, o que os bispos dizem. Irmãos, mas o mal é isso. É um espírito oculto, diz o Papa, que estás apavorando o povo, só porque lá na faculdade, nas escolas, na televisão, olha a cachorrada que fazem com a igreja, colocam o padre nas novelas, para insinuar o padre a ir com mulherzinha, para desmerecer o sacerdócio, para chegar aos ouvintes que essa história de confessar é fria. Vai confessar com um homem como a nós mesmos? O astuto levantou entidade uma atrás da outra, e tem muitos demônios disfarçados de paletó, gravata, sapato engraxado e Bíblia na mão. Tem muitos que estão lá falando de Jesus Cristo, mas negam o corpo de Jesus Cristo, viu, senhores pastores? Que está falando de prosperidade, mas nega aquela que é mãe de quem prospera. Que Cristo é esse? Esse é antes.
Esse é antes, e esse que eles levem tudo que eles quiserem para eles, mas quem é do verdadeiro vai ficar. Então vai se entender hoje quem é católico e quem é papo furado. Graças a Deus que está passando o lixão na cidade e levando embora. Olha para o irmão de você, também é lixão? Vai então, vai embora, aproveita enquanto tem tempo. Deixa o lixão levar embora. A de Jesus Cristo vai ser defamada. A de Jesus Cristo vai ser defamada. A de Jesus Cristo vai ser defamada. Eu falo, você não acredita? Pega Joel, você vai ver, caríssimo irmão, o que diz a palavra de Deus. Deixa o que leva, o que arrasta, que faça o que quiser. Nós precisamos de cristãos autênticos e nós não precisamos de gente mole. Diga para o irmão, se você não for mole, você permanece. Se você for mole, vai para o lixão. Joel capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Amém? Versículo 5. Porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto. Grave bem esta palavra, Curitiba. Mas sobre monte Sião e sobre Jerusalém vai ficar um resto. Vai ficar um resto para Jesus Cristo. E graças a Deus que somos restos, porque o resto é aquilo que fica no finzinho. É aquilo que fica no cantinho do prato, é aquilo que fica no término da festa. Deixa o povo festejar, deixa o povo aplaudir e ser aplaudido, deixa o povo inventar historinhas, dê mesmo título, vão embora e pisem, massacra, subam, vai pisando, e você como cristão vai ajoelhando. Eles vão pisando, você vai ajoelhando, vai pisando, você vai descendo, deixa subirem, você vai indo, vai pisando, esmaguem, vai esmagando, você vai deitando. Você é resto, você é cristão, você é de Jesus, então você é esmagado, é jogado fora. Você é louco, você é fanático, vai esmagando, e deixa esmagar até sobrar o resto. Aleluia! Porém, diz a palavra de Deus, mas todo que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre Sião e Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão o que o Senhor tiver chamado. Você é resto, mas é do Senhor, e você vai ser levantado, você vai ser exaltado desta terra. Concorde em ser resto, concorde em ser menos, concorde em não ter atraso, concorde com a perseguição, concorde com tudo, porque aí você está dentro dos guardados de Jesus Cristo. Aleluia, povo de Deus, glória a Deus. Não tema, porque vão fazer mesmo, vai sair em manchete de jornais, vai sair em televisão, vai sair em debates, e vai chegar ao público que a Igreja Católica vai ser a pior das igrejas. E como já propagam que o Papa é o besta do Apocalipse, então vai conseguir seduzir até os escolhidos de Deus. Não se admirem quando vocês verem sacerdote lá dentro, quando vocês verem alguns bispos lá dentro, quando vocês verem a maçonaria tomando posse de muitos lugares religiosos e comandando e incentivando o liberalismo, incentivando a sexualidade, incentivando as culturas satânicas na igreja. E você vai olhar e diz, mas é um bispo. Não se preocupem, porque a iniquidade iria reinar primeiro. Fiquem de sobreavisos, porque isso não deve vos assustar, e muito menos abalar a sua fé. Não se abale a fé por isto, não se abale, porque foi uma tortura para Caim. Quando matou Abel, fugiu da presença de Deus, mas Deus usa de um filho de Caim para ser arrebatado desta terra. Deus tem
tem os seus planos. Por mais que a gente errar, por mais que o humano da igreja errar, não se revolta contra ela, porque sobre a igreja de Jesus, Deus tem um plano, e Ele não vai nos deixar despercebidos. Soframos o que tiver que sofrer, mas não afaste desta igreja, não afaste da Eucaristia, não afaste do Santo Terço, não afaste, porque muitos vão te atacar por isso. Até esses acontecimentos que chegam até nós, até estas coisas que chegam até nós, essas perseguições que vêm até nós, isso também é para ajudar você a desmorecer com a tua fé, ajudar você a fazer polêmica. Até isso chega a nós, para que nós também para que nós também começar a pensar menos, começar a lutar menos e começar a entender menos. E aí a gente fica naquela crise: mas meu Deus, esse homem está fazendo tanto bem, por que não pode? Aí chega outro e começa por dizer: porque vocês estão na igreja errada, nessa igreja aí é assim mesmo, vamos na nossa igreja, lá pode fazer tudo e falar tudo, e tem mais uma, ele não vai parar dentro dessa igreja, ele vai abandonar também, e até que ele não abandone você vai ficar dentro de uma igreja dessa, que não pode pregar a verdade. Na nossa pregamos a verdade, eles falam a verdade, mas não tem ela. O que adianta? O que adianta falar? Deus papagaios falam. Amém? Eles negam a arca da aliança, eles falam da arca da aliança, mas negam ela. Então deixa eu ficar nessa, que ao menos não falam a verdade, mas vivem ela. É tudo o contrário, é o mundo da confusão. Não saiam. E não fique aí apegado em caminhota, por amor de Deus. Queira fazer alguma coisa pelo ministério, tudo bem, mas em mim não, porque se eu não vim aqui, Deus suscita outro melhor do que eu, com certeza absoluta. E eu vou para outros cantos, e se não for, glória a Deus, para a minha salvação eu sei como fazer. Eu tenho lá uma família que precisa ser catequizada também. Eu vou pregar para a minha família. Eu nunca me esqueço, em 1981 fizeram uma baixaria comigo, me expulsaram da igreja publicamente, me tocaram por fofocas, inocências. Estava lá com o retiro todo marcado, quando veio uma carta desse tamanho: não pode, vai fora, papapá. E até que acerta toda a casa, fico eu perdendo um tamanho de tempo. Peguei minha Bíblia e fui lá numa montanha, subi lá e comecei a pregar. Eu chegava a ter visão de um povo como vocês, amém? E no que eu estou pregando, cantando, vem um grupo de boi-melores, rodeou eu, e ficou aqueles, parece que eles se organizaram, cada um ficou parzinho do outro, um fazia mó, mó. Eu dizia: vocês estão falando porque Deus é o Senhor da vida de vocês, amém? Os homens não me ouvem, mas vocês ouvem, glória a Deus. O boi não serviu nada, mas para mim foi um treino tremendo. Quando eu terminei a pregação para o gado: vocês estão brincando? Isso foi verdade, isso aconteceu na minha vida. Quando eu terminei de pregar para os bois, e era tão gostoso, eu louvava aqueles bois todos branquinhos. Depois os bois acabaram cansando, foram pastar, um saiu para um lado, outro para o outro. Eu comecei a dizer: obrigado, Jesus, porque eu não perdi a minha vida nesta montanha. E foi lá que a glória de Deus chegou até mim. Eu te darei um povo, e você conclamará a nação que nunca conhecestes. Eu ia saber na minha vida que aqui existia este lugar, eu ia saber lá que você existia, mas o Senhor sabia. E o que Ele me prometeu em 1981, 82, Ele está cumprindo. Deus é fiel, Deus cumpre o que trata com a gente. Amém? Por isso, irmãos, glória a Deus que você está entendendo. Então, nós somos esse resto, e eu quero concluir a palavra de Deus dizendo para vocês, voltando ao livro do Gênesis, a astúcia desse maligno e como ele entra no mundo. Aqui conta-se uma vingança e o ódio que ele teria. Ele quer esmagar em você o que ele não pode fazer, no Filho de Deus.
e nem nas filhas de Deus. O inimigo conseguiu esse território justamente pelo sim de Eva. E no momento que Eva cedeu à tentação, ele começou a ter um terreno e usufruiu da mente, conseguiu, e pôs o corpo de Eva em manifestação. E Eva então mexe no proibido e até dá para o seu esposo, que come igualmente ela. E naquele momento o nosso adversário conquistou no gênero humano um direito de cidadania. E assim entra o pecado no planeta Terra. As irmãs, da mesma forma que entrou o pecado, que entrou a desgraça, veio a salvação e veio a graça. Se por Eva e Adão o pecado foi efetuado no mundo, por Maria e Jesus o pecado foi arrancado do mundo. Nossa Senhora diz sim a Deus, Eva diz sim ao diabo. Então o que aconteceu? O gênero humano tornou-se duas coisas, humano e divino. Como somos inteligentes, precisamos estudar a palavra de Deus para ver qual dos dois, ou quais das duas situações, pode ser o melhor para nós. Eu fico com o conceito de Eva e Adão, ou eu fico com o conceito de Jesus Cristo e Nossa Senhora? É só analisar. O que veio fazer Adão? Ouvir a voz da sua mulher e comer do fruto e somar o erro dela. O que veio fazer Jesus Cristo? Nascer de Nossa Senhora e tirar todo o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então nossa vida tem que estar escondida nele, em Jesus, no Senhor. Mas acontece que é uma tecnologia que as pessoas falam de Deus, que as pessoas leem a Bíblia, que as pessoas rezam, até isso a gente faz. Mas se a gente não tiver aquela sabedoria do Evangelho, se a gente não estudar bem a palavra de Deus, a gente fica simplesmente um teórico da palavra de Deus, fica um conceituado da palavra de Deus, mas de repente não fica sendo um homem de Deus. Porque carregar a Bíblia na mão, isso nós estamos vendo muita gente fazer. Agora, praticar o que está escrito na Bíblia é pouco. Porque ter um livro é uma aparência, agora ter Deus é uma situação, e é o que o diabo teme. O diabo teme o homem de Deus. Por quê? Porque o homem de Deus pode fazer com ele o que Jesus Cristo fez. O que Cristo fez? Nos deu o poder de pisar serpente, dragão e Satanás. Esse poder é vosso, você tem. Você só não usa porque você não sabe, você não conhece. Você está ainda registrado sobre uma lei que te impuseram, e aí você morre esmagado para obedecer a lei, sem saber que pelo regime da lei Cristo foi esmagado na cruz. É preciso entender então que a lei foi substituída pelo amor. Então quando chega até você conversas que ela tem padrões, regimes de lei, você só obedece se quiser. E quando não obedecer, você não está pecando. Agora, quando chega até você o amor, e você rejeitar o amor, você peca, porque o amor é Deus. Quem não aceita Deus peca. E o que é que está acontecendo na sociedade? A sociedade rejeita Deus e se apega à lei. A lei diz que eu posso divorciar, eu divorcio, porque é a lei. A lei diz que eu posso transar, então eu transo, porque é a lei. A lei diz que eu posso usar como defesa alguma arma, então eu vou usar a arma e vou matar, porque a lei me determinou. Olha
distância que fica o cristianismo. Na lei pode julgar, na lei pode condenar, mas no amor lança fora o temor. O amor tudo suporta, tudo supera, tudo escuta, tudo vê. Olha a diferença uma da outra. E essa diferença está bem retratada em Adão e Eva, em Jesus e Maria. Seja inteligente. Não efetua o regime da lei, efetua a dimensão do amor. Mas como vamos entender amor? Se dentro dos mais altos postos, que precisaria falar de amor, a gente só vê guerra e guerrilha. E aonde são os mais altos postos? A família. Se a pessoa não combina nem com aquilo que saiu da entranha dela, vai combinar com quem mais? Se a pessoa não combina com o mesmo sangue dele, vai combinar com quem mais? Aí o que vai acontecer? O camarada apela para a profissão, apela para ir buscar um lugar. Então ele quer o quê? Ele quer estudar, ele quer desenvolver, ele quer fazer, ele quer ter ao nível tudo isso. Só que tem uma, adianta ele ter 4, 5 diplomas e não ter paz no coração? E é essa a situação do nosso povo. Adianta aquele médico fazer o juramento, mas depois por causa de alguns trocos ele deixa o paciente morrer? E nós estamos cansados de ver tudo isso. É uma maldade do médico? Não, ele está fazendo o que ele é, dentro dele só tem a morte. O que para ele é indiferente, claro, com exceção, tem muitos médicos bons, mas a grande maioria está fazendo isso, e você sabe que está fazendo. Deus queira que você não é vítima de uma situação dessa, e quantos não tem sido? E eu só não fui pela misericórdia de Deus, porque aqui dentro de Curitiba, o que chegou até mim, precisamos matar o teu filho. Não falando nessa palavra, porque é muito pesada, mas dizendo, precisa interromper a vida do teu filho, ou do seu neto. E ainda me jogou numa condição terrível. Aqui nós vamos fazer o que é preciso. Eu disse, não. Alto lá. Você é médico, mas eu sou pai. Você só vai meter a mão nessa criança com a minha ordem. E não se arrisque a fazer além disso, meu filho. Não se atreva a fazer nada. Tudo que eu quero agora de vocês, eu tenho uns 4 ou 5 médicos em volta. E até mesmo outros assessores. Vocês não vão mexer de forma nenhuma. O que eu quero de vocês agora é a alta para a minha filha. Ela vai sair hoje desse hospital. Ou ela sai, ou eu tiro ela pela janela, mas levo embora. Porque para matar, eu não precisava trazer lá do norte do Paraná. Eu pegava um machado e dava uma pancada na barriga dela e matava. Para matar, preciso de médico? Você precisa de um médico para matar alguém? Eu disse, rapaz, você estudou para matar? Então use da tua cultura com outras, comigo não. E pouco que de quem deixar você ir matando. Isso é feito para dar vida, rapaz, e não para tirar vida. E quando ele viu a minha decisão, ele disse, então você vai responsabilizar. É claro, responsabilizar por que mais, filho? Você está querendo interromper a vida de um neto meu? Isso é caso de polícia. Se houvesse lei, eu ia até denunciar a polícia, mas é tudo da mesma área. É duro, gente, é duro. Desculpe, mas dizer essas verdades é duro. E é esta situação da humanidade. Por que chegou essa atitude? Porque não conhecem Deus. Então o que a gente quer para essa humanidade? Que conheça Deus. Depois que uma pessoa conhece Deus, muda muita coisa na vida dela. Assim como mudou na minha. Transforma muitas coisas, assim como transformou na minha. Por que antes eu não dava um passo de casa sem ter um 30 na cinta? E eu sempre dizia que o verdadeiro homem andava armado, porque ele não levaria desaforo para casa. Queridos, isso era uma maldição que pesava sobre mim. E por algumas vezes até atirando nos outros. Pela graça misericordiosa de Deus não aconteceu nada, mas podia ter acontecido. Essa também é uma das importâncias porque os pais têm que rezar para os filhos. A mamãe sempre rezou muito por mim. E pela graça de Deus, alguns aninhos antes dela partir dessa terra, ela pode ver minha cura, minha libertação, e eu pregando desassombradamente na graça de Deus, dentro das igrejas.
Vale a pena orar. Por isso, gente, nós temos aqui dois modelos: José e Maria, Adão e Eva. É só copiar e pôr em frente, voltar pela palavra de Deus, voltar pelas Escrituras, orar, voltar pelas confissões e a Eucaristia. É isto mesmo, voltar pela Eucaristia. Volte a comungar, porque se você tem o corpo de Cristo dentro de você, o teu adversário não vai ter muita força para te destruir, não. Ele pode atacar, mas ele vai encontrar resistência, porque o teu corpo está escondido no corpo de Cristo. O corpo de Cristo no teu corpo, e esta força do inimigo vai ter que contar até 10 para meter a mão em você ou em tua família. Não deixe campo para ele, não deixe campo para ele nas doenças, não deixe campo para eles nos seus pensamentos. Não deixe a sua mente passiva. Não deixe se perturbar muito com computações, com estudo. Estudem, computem, mas rezem também. Dê um tempo para o refrigério de sua alma, para você raciocinar o Espírito de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. E isto não deve ser feito senão todos os dias lá no seu quarto, de joelho, no silêncio, porque o silêncio fala muito alto dentro de nós, e o homem precisa aprender a silenciar para ele escutar Deus falando lá dentro. E estas pregações que cheguem à tua casa, que cheguem à tua família, que vá aonde tiver que ir todas essas pregações, mas me ajudem a formar o povo de Deus para a igreja de Deus. Ajude-me a formar a doutrina de Jesus Cristo dentro desse bendito eclesial, que unidos com o Santo Padre o Papa possa deixar uma característica de cristão e não de rótulos de cristão. Amém? Amém? Porque a gente tem visto muito rótulo. E eu termino dizendo: um dia eu cheguei num bar e pedi uma taubaína, um refrigerante, enfim, era uma gasosa. E o camarada veio, destapou aquele negócio, me deu. Quando eu taquei na boca, quando eu fui tomar, quando eu tomei o copo, eu tive que vomitar tudo. Eu tinha tomado um certo gole de vinagre. E eu reclamei, eu disse: escuta, mas eu te pedi tubaína, não é vinagre. O menino que estava atendendo a parte do pai disse: pai, o senhor pôs isto ali. O filho falou para o pai falou para o filho, não me lembro, faz tanto tempo isso. De repente, um dos dois disse: mas eu não mandei você levar lá na cozinha? Era para você ter levado na cozinha, isso é vinagre. Eu pus na garrafa do banheiro para aproveitar aquele que derramou. Seja como foi, ela estava na prateleira como o quê? Taubaína, como uma gasosa. Veio para a geladeira, ficou geladinha, e eu pensava estar tomando uma linda gasosa para me refrescar, e eu estava tomando vinagre. Atenção, a tampa era de taubaína, a garrafa era de taubaína, o rótulo e o nome era taubaína, mas o que é que tinha lá dentro? Vinagre. Olha para a irmã e diga: você também é um vinagre? Amém? Você também vem nos bancos da igreja todo bonitinho, mas é amargo como vinagre? Olha dentro da igreja, não escuta. A nossa sociedade tem que cutucar, escutar. Diga para ele: escutou? Fale para ele que está com a cara amarrada: você escutou, rapaz? Amém? Você está ouvindo? Então eu termino dizendo: volte para a igreja ser vinagre? Não. Volte para a igreja ser refrigério, ser gente que louva, que canta, que contribui, que ajuda, que faz a comunidade crescer, que faz a comunidade crescer, que faça a comunidade crescer. Amém? Se vocês me ouvirem, essa paróquia será pequena para comportar o povo aqui dentro. Deus seja louvado. Vai ser pequena mesmo. E vocês não vão muitos anos para voltar a terminar esta aqui. Basta que haja uma permissão para a gente fazer mais alguns retiros aqui dentro. Você vai ver quanto tempo vai custar para vocês terem toda azulejada. Vocês vão ver. Porque o verdadeiro evangelho implica também até nisso. Fazer a humanidade tomar consciência do valor de uma igreja no bairro, numa cidade, ou seja onde for. Isso aqui é uma graça de Deus, viu?
Isso é uma graça de Deus. Esta é uma graça de Deus. Isso aqui que vocês estão vendo é uma graça de Deus. É uma graça de Deus entrada pela renovação. E quem mora aqui sabe do que eu estou falando. É uma graça de Deus. Isso é bonito. Isso comove. Vai se celebrar uma missa e o povo todo louvando, cantando, expressando Jesus vivo. Chega de celebrar Cristo morto. José de Arimateia já tirou ele da cruz e pôs no sepulcro. Madalena diz que ele ressuscitou. O povo ficou confuso. Pedro e João correm lá no sepulcro, não vê ninguém. É verdade, Madalena, é mentira. De repente vem os meninos lá de Maús. Ele estava conosco no caminho. Amém? Sai, Tomé diz: isso é papo furado. Um fala que estava no sepulcro, outro diz que estava em Maús, outro diz que estava na beira do mar. Quer saber? Eu não acredito nisso, a não ser que eu ponha a minha mão. Diga amém? 8 dias depois do papo, Jesus chegou e entrou e agora toque em mim. Toque-me. E vai ver que um espírito não tem carne como eu tenho. Aperte o meu lado. O que Tomé falou? Meu Senhor e meu Deus. O que Tomé falou? Meu Senhor e meu Deus. Olha para o irmão e diga: fale mais alto, Tomé. Amém? Amém? Aleluia. Fique de pé e diga: Jesus ressuscitou, gente. Ele está vivo, gente. Jesus ressuscitou. Jesus e Maria é nossos exemplos e modelo de vida. Assim como o pecado entrou por Adão e Eva, por Maria e Jesus saiu o pecado do mundo. Somos livres pela graça de Deus. Nossa Senhora está intercedendo por tudo isso aqui. Nossa Senhora está contente porque você está aqui. E ela está dizendo: filho, vai curar lá o povo de Curitiba. Filho, faça alguma coisinha. Filho, eles não têm mais saúde, filho. Amém? E até o fim desse daqui, o Filho de Deus está aqui curando você. Glória a Deus. Não desanime. Não desanime. A tua depressão vai ficar enterrada aqui. Este encontro vai marcar época na sua vida. Graças a Deus. Você já está sendo tocado pela graça de Deus. Você já se arrepiou quando eu estava pregando. É o Espírito Santo visitando você. Se você já se
mas que por detrás desta imagem houve uma pessoa. Amém? Nós sabemos que é uma estampa, mas por detrás dela houve uma pessoa. Quem que está por detrás dessa imagem? Maria. Dá para mudar de igreja? Quando eles pegam Maria e jogam fora? Dá. Mas é isso que o mundo quer. Jogar Nossa Senhora. Dá para jogar o Filho de Deus fora? Dá. Dá para comungar essas anticristos que vêm por aí, essas anticrenças? Não dá. Vão me matar, mas eu não vou parar de anunciar isso. Amém? Glória a Deus. Aplausos para Jesus e Nossa Senhora. Este as pessoas modelo para a nossa vida. Amém? Vocês que nos ouvem em casa, este é o modelo de mulher, como esposa, como mãe, como jovem. Este é o modelo de mulher. Amém? Este é o modelo de homem. Como esposo, como pai, como irmão, como amigo, você deve buscar nele. Ele é o Senhor, ela é a Senhora. Amém? Glória a Deus. Aplaudem Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não sei se tem alguns avisos da coordenação. Acho que não tem ninguém aqui. Não tem. Então nós vamos para a refeição.